Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo de hoje. E aqui no Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo de hoje. E no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês uma carteira onde é possível você receber dividendos de maneira mensal, todos os meses, renda passiva, dividendos entrando na sua conta. Então acompanhe o vídeo até o final. Eu vou te mostrar aqui na prática, porque aqui eu tenho toda a minha carteira do canal aqui cadastrada, tá na plataforma do Investidor 10, que o link vai estar na descrição, caso você queira conhecer a plataforma. Onde aqui, pessoal, o foco da carteira é receber dividendos de maneira aí consistente e construir uma boa carteira formadora de renda passiva. Então hoje 81% da minha carteira estão somente em ações pagadoras de dividendos, ações nacionais, onde eu tenho aqui 13 ativos e eu vou estar comentando com vocês no vídeo de hoje sobre alguns deles e também como você pode formar uma carteira previdenciária com foco em renda passiva, dividendos, e que essa carteira ela venha gerar uma renda de maneira mensal. Todos os meses você vai poder reinvestir esses dividendos ou então utilizar esse recurso para a maneira como você acha melhor. Então pessoal, se você ainda não está inscrito no canal, já se inscreva, porque aqui eu trago vídeos aí toda semana mostrando aqui todos os meus aportes na carteira do canal, tudo sobre notícias de empresas, dividendos, renda passiva e muito mais sobre investimentos. Então se você quer aprender mais, se inscreva e também, se puder, deixa o like para estar ajudando que esse vídeo aí chegue para mais pessoas e que o canal venha cada dia mais estar crescendo. Então pessoal, antes de mais nada de eu estar mostrando para vocês toda essa carteira que eu montei, tem alguns fatores que são muito importantes na hora de você montar uma carteira de renda, uma carteira previdenciária. Então alguns critérios, né, alguns requisitos que eu defini para estar formando toda essa carteira é que iremos colocar somente ações de setores perenes, porque são setores mais seguros, setores aí que se provaram ao longo do tempo e também não são tão cíclicos, né, e não irá ter tanta volatilidade assim na sua carteira de queda de ações. Então isso aqui é algo que eu acho muito fundamental se você quer construir uma carteira realmente previdenciária com foco para longo prazo, e é assim que eu monto toda a minha carteira aqui do canal. E para cada 2 meses, pessoal, é essencial também que tenha 2 ações que irão fazer esse pagamento, porque se você ficar contando somente com uma única empresa para receber esse dividendo naquele mês, se essa empresa vier a falhar, dificilmente você irá conseguir ter uma renda mensal de dividendos na sua carteira. Então, para todos os meses, teremos aí 2 empresas diferentes que estarão fazendo pagamento de dividendos. E também empresas que possuem uma consistência aí ao longo dos anos, né, pelo menos aí no longo dos últimos 3 a 5 anos de pagamento de dividendos. Então, isso também é fundamental, porque muitas empresas aí acabam pagando dividendos muito altos, né, e as pessoas acabam colocando ela em carteira achando que com isso você irá receber dividendos consistentes dessa empresa, mas se você for olhar ao longo dos últimos 10 anos, 5 anos, essa empresa quase não pagou dividendo nenhum. Então isso aqui também é fundamental. E o último ponto aqui, ações de dividendos que pagam aí com a frequência de no mínimo pagamento semestral, pelo menos aí 2 vezes ao ano essa empresa venha pagar dividendos. Então esses são os critérios aí básicos para você construir uma carteira com um foco em dividendos e também com foco aqui em receber dividendos todos os meses de ações. Então, começando, pessoal, primeiramente definido aqui por setores. O primeiro setor é o setor financeiro, que é um setor excelente em relação a pagamento de dividendos, né? Então, primeira ação, o Banco do Brasil, é uma ação excelente referente a pagamentos de dividendos. E como mostrei para vocês aqui na carteira do canal, o Banco do Brasil é minha maior posição hoje. Eu tenho aqui 18%, 19% da carteira somente em ações do banco. Tenho aqui 540 ações a um preço médio aqui de 36,69, acumulando uma alta muito boa aqui de quase 34%. Falando aqui com vocês um pouco agora sobre os indicadores aqui do Banco do Brasil, a gente observa que está com um PL de 4,41. Isso aqui referente, pessoal, ao que diz respeito ao quanto de tempo você irá ter todo o seu retorno do seu investimento em forma de proventos, caso a empresa ela mantenha todos esses lucros, né, ao decorrer desses anos. Então, um PL de 4,41 é um PL excelente, muito baixo, e ele inclusive está menor do que a média aí histórica do mercado do Banco do Brasil e com um preço sobre valor patrimonial de 0,86. Isso aqui de respeito também é que o banco está sendo negociado abaixo do valor que ele realmente vale. Então, as ações hoje do banco a 48,97, a gente pode considerar, através dos resultados que o banco vem apresentando, que as cotações estão sim baratas, mas isso aí não quer dizer que você vai comprar ações do Banco do Brasil a qualquer valor, porque você tem que definir muito bem, claramente, aí o seu preço teto de acordo aí com vários critérios da sua estratégia de investimentos, para saber que nas cotações atuais será um bom investimento. Então, lembrando, nenhuma das ações que estaremos comentando aqui é recomendação de investimento. Estou somente fazendo aqui uma simulação de uma carteira que irá pagar dividendos de maneira mensal para você, tá? Então aqui o dividend yield está em 9,31, é um dividendo muito bom. E como falei para vocês, o Banco do Brasil, ele tem uma consistência muito interessante aqui ao longo dos anos. Então você pode observar que ao longo dos últimos 10 anos, o banco sempre pagou dividendos, não ficou ano algum sem pagar dividendo algum. E nos últimos anos, a gente observa também um crescimento muito considerável em relação aos valores, né? Então isso aqui também é muito importante a saber na hora de você calcular o seu preço teto para novos aportes, porque sem dúvida, para longo prazo, você comprando aí essas ações a um bom preço, você
você terá um yield cada vez melhor e mais interessante. A segunda da lista, pessoal, é o Banco ABC, que também é um banco aí que paga dividendos muito interessante, diferentemente do Banco do Brasil. Ele é um banco do setor privado e eu também tenho ele aqui na minha carteira, porém com a proporção bem menor, apenas 4,26% da carteira, acumulando uma alta aqui de quase 18%, também uma rentabilidade bem interessante. Falando aqui um pouco sobre os indicadores do banco, também está bem descontado, sendo negociado abaixo do seu valor de patrimônio e com um PL de 5,42. O yield do banco está um pouco menor de 6,08, porém o Banco ABC ele é um banco bem menor, então tem um potencial aí de crescimento muito maior do que o Banco do Brasil, mas claro, com isso você também tem um risco maior. Então, obviamente, pessoal, como falei, não é recomendação. Nos últimos 12 meses, acumula uma queda aqui de 3,20, sendo cotado hoje a 19,85. O banco também tem uma boa consistência referente aos pagamentos ao longo dos últimos anos, e isso aí é bem importante na hora de definirmos aí empresas previdenciárias para a nossa carteira. Próxima empresa, pessoal, é o Banco Santander. Coloquei ele aqui na lista porque é uma empresa que eu tenho uma posição bem grande aqui na carteira, embora os últimos meses o banco não venha apresentado bons resultados, principalmente referente aí ao índice de inadimplência do banco que vem crescendo, e isso aí vem fazendo que o mercado venha bater bastante aí nas cotações do Banco Santander. Então, como falei para vocês, essa aqui é a minha carteira, mas não é porque eu tenho todas essas ações, é que novamente no tempo presente eu voltaria a comprar todas essas ações. Então é importante você fazer uma análise muito completa antes de fazer qualquer aporte na sua carteira pessoal de investimentos. Então o Banco Santander, pessoal, uma posição aqui bem relevante, minha quarta maior posição, tem 800 ações a um preço médio aqui de 14,13. Tenho aqui uma desvalorização de quase 6% e o banco hoje representa aqui 7,62% aqui da minha carteira. Então, como falei, pessoal, devido aí a todas essas notícias dos últimos trimestres do Banco Santander, muitos aí acabam vendendo, desfazendo essa posição, mas eu fico firme, não irei vender pelo menos por agora, mas já tem bastante tempo que não faço aporte algum no banco. Hoje o PL do banco está em 11, então um PL bem alto e sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial, com um dividend yield acima de 6%, é um dividendo aí considerável. Então, por isso, continuo com o banco com foco para longo prazo, porém não irei fazer novos aportes, pelo menos não nas cotações atuais do banco, mas para título de exemplo, coloquei aqui o Banco Santander como uma opção também para a gente estar formando essa carteira previdenciária de dividendos mensais. E a última empresa do setor financeiro são as ações do Banco Bradesco, uma outra empresa que paga também dividendos e também paga bonificações de ações. Então isso aqui também é bem interessante para uma carteira de renda. Então, assim como o Banco Santander, pessoal, o Bradesco ele vem sofrendo com a mesma coisa, que é referente aí ao índice de inadimplência, né, devido aí às altas taxas de juros. Então muitas empresas vêm sofrendo com isso, principalmente aí do setor financeiro. E o yield aqui do banco está em 6,85, então tem um bom dividend yield, está sendo negociado abaixo também do seu valor patrimonial e acumula uma queda aí muito alta de 22%. Então isso aí vale a pena fazer um estudo, porque pode ser sim uma oportunidade de compra, você comprar uma boa empresa a cotações aí bem descontadas, para você estar ganhando rentabilidade aí ao longo dos anos. O Banco Bradesco é um pagador de dividendos sim, embora não seja aí destaque no setor, e acumula um yield médio nos últimos 5 anos aqui de 4,13. E algumas ações também, pessoal, do setor de energia, porque o setor de energia para mim é um dos melhores também referente a dividendos, porque principalmente as do setor elétrico referente às transmissoras, temos uma constância de pagamento e também uma previsibilidade maior em relação a esses pagamentos e também em relação aos seus resultados, né? Então, o setor de energia ele é dividido em 3 setores: de transmissão, distribuição e de geração. Então, como falei, as do setor de transmissão para mim são as mais confiáveis e melhores para você ter em carteira. Então, o primeiro exemplo aqui são as ações da Taesa, uma excelente empresa pagadora de dividendos. A Taesa hoje é a minha terceira maior posição, tem uma posição aqui de quase 10% da carteira somente em ações da Taesa. Tenho 400 ações da TAE11, são as únicas. Nos últimos 12 meses temos aqui um dividend yield da Taesa de 9,94, com PL aqui de 10, sendo negociado a 1,71 aqui do seu valor patrimonial. Hoje a cotação da Taesa está em R$ 34,00, então abaixo do meu preço teto para novos aportes, que é de 36, pode ser sim uma excelente opção. Vale a pena o estudo aqui de uma boa empresa para a sua carteira de renda. E uma outra transmissora, pessoal, que também é uma excelente pagadora de dividendos, é a Transmissão Paulista. Tem também em carteira com uma posição um pouco menor de apenas 200 ações. Então, como falei para vocês, representa apenas 3,15% aqui da carteira. Tenho 200 ações a um preço aqui médio de 23,57, acumulando uma queda aqui de quase 7%. Então, a Transmissão Paulista, pessoal, ela atua aí no mesmo ramo da Taesa, que são duas transmissoras. Então, por isso, são excelentes opções para uma carteira previdenciária com foco em renda. Próxima empresa é a Copel, também uma empresa muito boa referente a dividendos e também com projeções para longo prazo, porque recentemente ela teve a aprovação da sua privatização e com isso temos aí projeções de dividendos e também de crescimento da empresa. Então a Copel é uma outra empresa que eu tenho aqui em carteira. Tenho aqui 1.100 ações, pessoal, a um preço médio de 6,36, com cotação atual de 8,06, acumula aqui na carteira quase 27% aqui de rentabilidade. Então, uma outra opção é que eu coloquei aqui para formar essa nossa listagem são as ações aqui da Copel.
Para finalizar a nossa lista aqui, pessoal, coloquei também algumas ações relacionadas a commodities. As ações de commodities você irá ter aí uma volatilidade um pouco maior, como falei para vocês, né, no início do vídeo. Porém, isso também são em boas empresas, que você pode escolher boas empresas de bons setores, como setores perenes, como também coloquei como critério. E coloquei duas aqui, que são duas do mesmo setor, que são as ações da Klabin e também as ações da Irani. Todas as duas estão no setor aí de papel e celulose, que são duas empresas que, independente aí da crise ou mesmo da evolução do mercado, os produtos que elas comercializam sempre irão ter uma demanda e uma procura, né? Então aqui da Klabin eu tenho uma posição aqui de 2.000 ações, representando aqui quase 7% da carteira, e ações da Irani, 1.400 ações, minha segunda maior posição, com quase 12% da carteira. Então selecionei aí essas empresas, todas elas têm uma frequência e constância em relação a pagamento de dividendos e também estão em setores perenes da bolsa. E aqui com isso, pessoal, temos aqui uma carteira previdenciária com foco em recebimentos de dividendos de maneira mensal, começando aqui desde janeiro até o mês de dezembro. Então, para janeiro, temos aqui 3 ações. Na verdade, como havia falado com vocês, de ter pelo menos 2 ações a cada mês, conseguimos aqui formar 3 ações por mês, né? Alguns meses até, como o mês de maio, que é um mês muito forte em dividendos, temos aqui 6 empresas, na verdade, novembro com 5 empresas. Então, temos aqui meses que teremos uma quantidade maior de dividendos, como maio, agosto e novembro, e os outros meses, todas eles com 3, pelo menos, empresas que farão pagamento de dividendos. Claro que vai ter mês ou outro que alguma empresa possa ser que falhe em relação a esse dividendo, mas temos outras duas e com isso teremos dividendos todos os meses, e isso é muito bom porque você consegue estar fazendo novos aportes em outras empresas, aproveitando melhor as oportunidades do mercado e também sempre estar fazendo novos aportes e assim tendo um giro maior de novos aportes na sua carteira de investimentos. Então, reforço, é somente a título de exemplo, nada aqui é recomendação de investimento, mas somente como para você ter uma base de como você pode estar formando aí a sua carteira de dividendos. O Bradesco aqui, pessoal, ele paga dividendos de maneira mensal, então todo mês você vai ter algum dividendo do Banco Bradesco na sua carteira, porém, mês sim, mês outro, o banco ele faz um pagamento aí de valores maiores. Então, o Banco do Brasil também paga bastante dividendos, temos aqui 8 anúncios de dividendos e outras empresas com pagamento trimestral, como as ações da Klabin, ações da Irani também pagam bons dividendos, são 5 anúncios de dividendos ao ano, e outras empresas aí com pagamentos de maneira semestral. Então, ficou assim a nossa carteira de renda. Deixe aí nos comentários o que você achou, qual dessas ações aí você também tem na sua carteira, e não se esqueça de deixar o seu like no vídeo, e se você ainda não está inscrito, se inscreva no canal para continuar a acompanhar os vídeos que trago aqui sobre dividendos, renda passiva e muitas outras notícias sobre empresas. Então o vídeo de hoje foi esse, obrigado por ter ficado comigo até aqui, até o próximo vídeo e até mais.